Paraíba, muito boa tarde, quarta-feira, dia 27 de julho de 2022, nós estamos ao vivo, começando aí mais um Rede Verdade dentro da programação da sua TV Arapuã. No programa de hoje, eu convido você a acompanhar essa minha conversa aqui com o juiz Ronaldo Queiroga, que está lançando amanhã aqui em João Pessoa o livro A Travessia, a história dele, do drama de ter vencido a Covid. O juiz Ronaldo Queiroga foi, talvez, certamente, uma das histórias mais dramáticas de acompanhamento da imprensa aqui e da sociedade paraibana durante os piores momentos da Covid. Tantos e teve, e graças a Deus pode estar aqui contando, diferentemente aí de mais de 600 mil brasileiros que perderam a vida a essa doença, enfim, tão mortal e tão fatal contra a Covid. Doutor Ronaldo Queiroga, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Eu sou quem agradeço o espaço, de permitir aqui trazer o relato de uma história real, de sofrimento, de dores, acima de tudo de fé e de vitória, que é compilada justamente no livro A Travessia, que lançarei amanhã no Centro Cultural Ariano Suassuna, dentro do sarau Contos da Cidade, promovido pelo Centro Cultural Ariano Suassuna e a Academia Paraibana de Cordel do Vale do Paraíba. Ou seja, o lançamento desse livro aqui, ó, que você está vendo aí na tela da TV Arapuã, A Travessia, e essa, talvez aí, venci a Covid, né? Talvez aí o grande milagre que Samuca registrou aqui, de vencer a Covid, dentro de um momento, um dos primeiros meses ali da Covid. Toda a sua história você conta nesse livro. Doutor Ronaldo, para a gente entender aqui, para quem está acompanhando, como foi esse começo aí? Quando você estava aí, a Covid entrou, né, no mundo, e a partir de março de 2020 o Brasil começa a tomar as suas medidas, os primeiros brasileiros sendo contaminados. Como é que você estava encarando a Covid nesse momento e quando ela bateu na sua porta, como foi? Olha, interessante que esse livro ele começa a ser escrito antes mesmo de eu ser contaminado, né? Porque eu tinha feito alguns artigos falando sobre justamente a chegada da pandemia, né, da Covid-19, e mostrando justamente que o impacto foi muito grande com a chegada da pandemia, porque tirou aquela vida normal que nós tínhamos de presencial, de estar ali juntos, abraçar, de apertar a mão, de estar no trabalho, na família, tudo conjuntamente ali, para ficarmos aí como afinadores de silêncio, aprisionados dentro nos nossos lares, né? Saindo exclusivamente para ir numa farmácia ou comprar alguma coisa no supermercado. Ruas desertas? E nesse momento, quando saímos justamente, ruas desertas, né? Calçadas vazias, e aquilo trazia justamente um temor dentro de cada um de nós muito grande. Até que eu fui alcançado aí pela Covid, né? E foi muito rápido o processo, até eu tinha um problema já de infância de pulmonar, ou seja, sofria de asma. Mas você vinha tomando os cuidados? Vinha tomando os cuidados, mas aí eu confesso que num descuido, num pequeno descuido aí a gente foi alcançado pela Covid, e muitas vezes, eu digo aí no livro, muitas vezes a gente diz que começa a reclamar de Deus porque que aconteceu isso comigo, mas não faz uma autorreflexão para entender que foi um ato nosso de imprudência, de negligência, que terminou gerando aquela situação. O senhor passou aí mais de quase 60 dias internado na UTI, quase 50 dias aí depois entubado, né? Estava até vendo imagens aí, entubado. Como foi que o senhor se deu conta, assim, daquele momento, o senhor diz assim, olha, o caso é grave? A partir do momento que fiz a tomografia recomendada pelo Dr. Guimarães Filho, que foi atestado que eu estava com 70% do meu pulmão comprometido, minha esposa com 25%, nós fomos para a Unimed. E lá fomos atendidos, ela ficou na urgência e eu subi já para... Aqui em João Pessoa, para o UTI. E daí por diante eu já entrei ali consciente da gravidade do meu caso. Até que quando eu fui ser entubado, eu conversei, rezei com o médico, né, doutor Alessio, que foi quem me entubou,
E nesse momento, eu conversando entre eu e Deus somente, eu agradeci por tudo que eu tinha vivido. Se for chegado o momento, eu estaria ali preparado. Pedi apenas que protegesse minha família, porque eu tinha consciência da gravidade do meu caso. E naquele momento o senhor estava se entregando, assim... Eu estaria, vamos dizer, me entregando à decisão de Deus, mas ao mesmo tempo solicitando a Ele que se houvesse oportunidade que eu voltasse. E ele me atendeu, né? Eu fiz essa travessia nos braços dele e misericordiosamente me deu uma nova data de nascimento e estou aqui justamente para poder agora compartilhar com todo o público leitor a minha história, não só de Calvário, mas também de fé, de vitória e de ressurreição. E de ressurreição. E dizer que justamente a arrecadação desse livro será destinada às instituições que lidam com idosos aqui na Grande João Pessoa e que será aberto justamente lá no Tribunal de Contas amanhã, às 19 horas. Certo, a gente vai fazer o chamamento específico, porque toda a sua história está aqui dentro desse livro e certamente, como eu disse na abertura do programa, foi um dos casos, o seu caso foi um dos casos mais dramáticos acompanhados pela imprensa aqui na Paraíba, porque todo dia se tinha notícia, né, se tinha notícia ali, enfim, se buscava informações sobre o seu estado ali de saúde. Foi muito comovente quando o senhor agora na entrevista, agora no rádio, agora há pouco, o senhor mencionou que minutos antes de apagar, vamos dizer assim, para ser entubado, o senhor teve uma conversa com o seu filho e praticamente o senhor se despediu, entregando senha de banco, entregando todas as informações burocráticas que seriam necessárias para as coisas se tomassem conta sem a sua existência já na Terra. Exatamente. Como minha esposa tinha entrado comigo no hospital, eu não sabia se ela estava interna ainda, se ela estava em casa, se ela estava com o celular, então eu pedi para um médico ligar para um filho meu, que foi justamente o Queiroga Neto. E para ele eu passei esses dados todinho do e-mail onde chegavam os boletos, os dados bancários para pagamento, e pedi que ele tomasse conta de tudo dali para frente. Ele perguntou por quê, eu disse porque eu estava sendo entubado, e aí tanto ele como eu entramos em lágrimas naquele momento. Como é que deve ser a cabeça dele ao sair desse encontro, né? Vendo o pai entregue ali, entubado, inconsciente? Eu acredito que é muito difícil, né? Eu acho que nem um queria estar vivendo aquele momento, nem também um pai. Mas eu pedi que ele tomasse conta e que a gente tivesse fé em Deus. E aí Deus realmente foi muito grande comigo. Depois eu passei, na verdade, 26 dias entubado, mas quando eu fui entubado, eu ainda passei uns 10 dias para acordar, então foram 36 dias fora do ar. O que, dali por diante, na UTI, tudo eu me lembro. E começa uma nova luta. Nesse período de inconsciência, lembrança de nada. Eu tive muitas alucinações que eu não sei se alguma daquelas imagens foram do período que eu estava entubado também, ou se foram somente após depois que eu acordei, né? Mas que é difícil você estar ali na UTI presenciando pessoas indo embora. A UTI é um ambiente 24 horas de muito sofrimento. E uma das maiores percepções que eu tive, que eu fiquei traqueostomizado ainda 22 dias, não podia beber água, só molhavam meus lábios com algodão, e eu percebi naquele momento o quanto pequenas coisas na vida, que é uma gota d'água, um copo d'água, no momento daquele, como a gente dá valor, como é importante e no dia a dia da gente passa despercebido, né? Automático. Agora, quando o senhor voltou e aí tomou consciência, porque eu vejo muito relatos das pessoas que naquele escuro da UTI, ainda com os equipamentos, com a consciência, mas sem ver família, sem ver ninguém, sem ouvir, sem poder falar, sem poder fazer. Que momentos foram aqueles? Como é que o senhor atravessou esse momento? Até reencontrar pela primeira vez uma pessoa da família, que foi justamente Queiroga Neto, que ele foi quem foi para São Paulo primeiro, e ali teve acesso à visita, me visitou 3 vezes na UTI,
A partir da primeira vez que eu tive com ele, assim, eu não me lembro muito bem, mas aquela presença dele ali já me fortaleceu. Fortaleceu. Como também a imagem que eu tive de minha neta, que fez com que eu caminhasse nos momentos de nos solidão. momentos de solidão. Conta essa história. O senhor conta aqui no livro, né? Tá no livro, essa é uma das histórias mais, talvez, dos momentos mais comoventes dessa passagem. Eu passei uns 7 dias tendo uma imagem do crepúsculo. Minha cama ficava ao lado de uma janela que dava para ver o crepúsculo. Nessa hora, vi uma imagem de que minha esposa chegava com meus filhos, meu genro, minhas noras e minhas netas. A mais velha, 4 anos, Isabela. Todo mundo depois ficava ali um pedaço comigo e ia embora, mas ela ficava. E ela dormia comigo numa cama vizinha minha. Era uma imagem. Era uma imagem que eu tinha. Posteriormente, que eu tive alta e tudo. E aquilo me fortaleceu muito. Aquilo lhe confortava. Me confortava e... O senhor não se sentia só? Não me sentia só. Posteriormente, eu tive conhecimento que, através de Amanda, que é minha nora, que ela levou para mim um desenho que foi feito pela Isabela, que tem 4 anos, eu numa cama e ela numa cama vizinha a mim. E a Amanda me informou que, durante esse período, uns 7, 10 dias, ela acordava e dizia, às 3 horas da manhã, dizia que estava dormindo comigo lá no hospital. E aí retratou justamente naquele desenho que está aí no livro. Está aqui no livro? Tá aí no livro. Será que a gente consegue botar? Vamos botar a produção para achar. Então, no porque texto aí, eu ou e seja, Isabela. a sua neta de 4 anos desenhava para dizer que estava dormindo com o avô, enquanto você estava ali na UTI, e ao mesmo tempo, quilômetros de distância, dentro de um quarto de UTI, você estava ali com a sensação de que ela estava comigo. De que você... Ela funcionava como um anjo da guarda para mim e que me fortaleceu muito. Mas o que eu digo, Luiz, é que num período de travessia desse, você tem que ter, acima de tudo, a presença muito forte da família. E aí, no meu caso, minha esposa, principalmente, que teve a decisão difícil de me transferir, juntamente com meus filhos, ela esteve ao meu lado aí, não só nesse período de hospital, mas também na reabilitação, como também eu tenho meus filhos ali ao meu lado, minhas noras, minhas netas, meus pais. Acho que esse é o desenho, né, que ela fazia, é isso? É isso aí, é um desenho. Aqui, acho que está aqui, não sei se eu consigo aqui, tá, doutor Ronaldo, ela desenha o avô, e aqui do outro lado ela, né? Exato. Essa vermelhinha aqui, ela. E deixa eu mostrar aqui, ó, do outro lado aqui tem... vamos lá, vamos ver se a gente consegue aqui, olha lá. É a Isabela. Aí é uma foto já quando eu retornei. Não, quando eu retorno, mas é ela, não é? Ela. Quando eu retornei que eu me encontrei com ela. Que forte, muito forte, Tom. O senhor conta essas histórias todas aqui nesse livro, que amanhã será lançado, aí às 19 horas, no Auditório Ariano Suassuna, do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Como é que, vou fazer uma pergunta que a gente lhe fez ali no rádio, o que é que mudou na sua vida, doutor? Você vai responder daqui a pouco, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial, você vai responder o que é que mudou na sua vida, na cabeça, no coração, no seu sentimento, depois de ter passado por tudo isso que o senhor passou. Um minutinho, a gente está de volta.